Alô, alô, teste de áudio, testando áudio. Tá bom. Como o mundo vê o Brasil? Com certa pena. Presidente, aspirante a ditador. Pois é. E a possível volta de Lula? Ele não foi preso por corrupção? É a economia estúpido. É. Colongão de volta, tudo bem, gente? Primeiro, obrigado, isso mesmo. Eu li todos, ou quase todos, os comentários do vídeo da semana passada e respondi a alguns também. Eu tava desanimado e às vezes bate aquela bad, sabe? Os comentários de vocês me ajudaram a dar uma animadinha e a perceber que esse sentimento que eu tenho não é só meu, é um misto de desesperança com cansaço, né? Obrigado, mais uma vez, continuemos juntos. Bem, vocês sabem que eu costumava, lá no começo do canal, quando eu trabalhava no My News, ou seja, até antes de começar o canal, a falar de assuntos internacionais. Essa é a minha formação, eu sou formado em Relações Internacionais, mas aos poucos eu fui trazendo a coluna para os temas mais nacionais. A variação que eu fiz foi simples, né? Não falar da ameaça à democracia brasileira pareceria uma alienação. Temas internacionais me interessam, eu leio sobre eles e tal, mas a situação não pode passar batida. Temos que falar sim, há risco de ruptura democrática, e isso não é um segredo, isso está no discurso das autoridades e na omissão dolosa ou culposa de outras autoridades. Na coluna de hoje eu vou unir os dois temas, os temas internacionais ao tema nacional, e mostrar como é que o Brasil está sendo tratado, como ele é visto nas notícias internacionais em outros países. Quando a notícia é internacional, ela é pouco aprofundada, claro, não pode cair no detalhe. E o Brasil é só um dos países de quase 200. Pensa o quanto a gente sabe, por exemplo, da Indonésia, um país com uma população maior que a brasileira. Muito pouco, né? Então bora para a coluna de hoje? É isso, com esse olhar externo. Vou dar uma passeada para pensar um pouco na nossa reputação externa. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu já disse isso aqui, foi criticado, mas é uma verdade. O Brasil tem pouca relevância na imprensa internacional, não é uma opinião, é um fato. E a última vez que o Brasil foi politicamente relevante foi no governo Lula, lembra? 2009, a capa da revista Economist, que é a bíblia liberal da imprensa econômica mundial. O Brasil, na figura do Cristo Redentor, decolando. Corta, 2013, aparece o mesmo Cristo desgovernado. Mas mesmo no auge da nossa inserção internacional, ainda assim a gente estava na periferia. Depois, os casos de corrupção associados a Lula ajudaram a minar essa lua de mel. A imprensa sempre contava a história de um ex-torneiro mecânico que tinha virado presidente e fazia logo a comparação com a referência que a imprensa mundial tinha na época, Lech Walesa, o fundador do Solidariedade, um sindicato na Polônia comunista que virou presidente logo depois da queda do Muro de Berlim. Um baita personagem, né? Ou talvez um Nelson Mandela, aquele que lutou contra o apartheid e virou o primeiro presidente já na África do Sul democrática. Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar da entrevista do ex-presidente Lula à revista Time. De novo, veio aquele clichê. A matéria fala na jornada do herói, sabe? O cara nascido na pobreza, que se mudou para a cidade grande, a maior do país, e passou a liderar o sindicato. Foi o presidente mais popular da história do Brasil. Depois veio a tragédia. Acusado de corrupção, foi para a prisão, perdeu a mulher, o neto, e agora, segundo a Time, vê o seu rival desmantelar o legado dele. Na matéria, Lula é apresentado como alguém de esquerda que rivaliza com alguém da extrema-direita. Bolsonaro é tratado como quem jogou fora políticas de expansão da educação, medidas que limitavam a violência policial e práticas que protegiam terras indígenas e a Amazônia também. Lula não vai ter um ambiente favorável caso seja eleito, como foi há quase 20 anos. Agora tem inflação de 2 dígitos e não tem nenhum boom de commodities à vista. Críticas a Lula? Algumas, como a de recusar chamar Maduro de ditador e o fato dele achar que os problemas da geopolítica mundial podem ser resolvidos com uma conversa olho a olho. A guerra na Ucrânia poderia ter sido resolvida, segundo ele, com saliva. Na entrevista, Lula põe parte da culpa no presidente da Ucrânia, o país invadido pela Rússia. Claro, a aproximação da Ucrânia da União Europeia e da OTAN traria a contrariedade da Rússia, mas aí falar que é culpa dos ucranianos é demais, né? Uma coisa tem que ser dita,
Como culpar Zelensky se Putin nem reconhece a Ucrânia como um país independente? A Rússia de Putin trata a Ucrânia como uma ficção. A Ucrânia seria parte de um imaginado Império Russo, talvez. Ingênuo achar que era só sentar e negociar. Talvez ele pudesse ter dito que aproximar a Ucrânia da OTAN e da União Europeia naturalmente iria despertar ali a fúria, a ira dos russos. Mas não foi isso que ele disse, né? Foi só um resuminho, link da reportagem na descrição, tem em português, leia, não tome o meu resumo como verdade, fecha parênteses. Bem, onde eu estava? Numa linha do tempo, depois do Lula, veio Dilma, que navegou na popularidade dele e ele conseguiu fazer a sucessora. Dilma ganhou algum tipo de atenção pelo fato de ser uma mulher, mas jamais teve aquele destaque que Lula tinha tido. Temer foi aquele mandato tampão. A maior relevância, provavelmente, foi uma citação ali na cerimônia da Olimpíada, e olhe lá. Na imprensa internacional, o Brasil de Bolsonaro chama a atenção pelo exotismo. A imprensa gosta, entre aspas, gosta de líderes exóticos. Eles rendem manchetes pelas frases deles, pelas políticas, pelas polêmicas e pelos crimes. Eu vou citar aqui alguns ditadores clássicos do passado e as suas bizarrices, suas idiosincrasias. Chávez, da Venezuela, e suas bravatas, seu ataque à imprensa e eleições pouco confiáveis. Fidel, em Cuba, os seus charutos e o assassinato de dissidentes. Robert Mugabe, do Zimbábue, a perseguição a brancos e a indianos e a desapropriação de terras. Muammar Gaddafi, da Líbia, e sua guarda pessoal formada por mulheres, suas tendas e o culto à personalidade e seu harém de meninas. Idi Amin, de Uganda, e o esquartejamento de opositores. Saddam Hussein, do Iraque, seus sósias e o uso de arma química contra dissidentes. Hoje, você tem alguns vilões no cenário internacional. Rodrigo Duterte, das Filipinas, e a perseguição à imprensa e a guerra contra as drogas que gerou um extermínio de pobres. Alexander Lukashenko, de Belarus, aquele que sugeriu sauna e vodka contra a Covid. Maduro, da Venezuela, e suas conversas com um passarinho com o espírito de Hugo Chávez. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, e sua repressão a dissidentes e o assassinato do jornalista crítico ao regime. Nesse contexto, entra Bolsonaro com suas declarações machistas, homofóbicas, sexistas, pelo negacionismo durante a pandemia também, e as imagens, convenhamos, ridículas. Imagina, você não sabe quem é Bolsonaro e você vê uma foto como essa aqui de um presidente liderando uma motociata, ou um presidente andando num cavalo, o que talvez viria à cabeça uma comparação com Mussolini ou o ditador do Turcomenistão, que é um amante de cavalos. Duas comparações nada louváveis. Bem, é isso. Com Bolsonaro, estamos na categoria de país exótico. E olhando de fora, é difícil entender o Brasil mesmo. Como o país do carnaval e de toda a liberdade que o carnaval pressupõe tem um fiscal de c... como Bolsonaro? Como o país sempre associado à felicidade agora tem ódio no discurso do presidente? O país lembrado pela floresta amazônica que desistiu de preservar a mata. E o país que votou em Bolsonaro contra um governo associado à corrupção e que agora tem como favorita a chapa daquele grupo tido como corrupto? Se o antipetismo impulsionou a eleição de Bolsonaro, como agora o PT pode ser favorito? Olhando de fora, é difícil entender mesmo. E foi essa pergunta que eu respondi na minha última participação como correspondente na CNN em Portugal. Eu separei aqui um trecho para vocês verem, olha só. E agora, em direto de São Paulo, está o jornalista Nelson Garrone. Nelson, boa noite para ti. Quais as principais explicações para o avanço de Lula da Silva nas sondagens? Olha, Judite, boa noite. Pergunta difícil, eu vou arriscar aqui. Há uma memória do ex-presidente Lula aqui de um momento, digamos, de bonança no Brasil. Momento em que a renda das pessoas conseguia comprar comida. Pois é, a fome voltou a ser um assunto na pauta brasileira. E a economia provavelmente vai ser um diferencial na hora do eleitor escolher um candidato. Porque nesse momento, como eu falei, a fome voltou, a renda do brasileiro diminuiu e está difícil ir para o mercado. E o brasileiro tem essa memória. Daquele tempo do governo Lula, ele poderia ir ao mercado, comer, viajar de ônibus, de avião, então tem essa memória. Claro que tem os casos de corrupção, não pode esquecer. Parafraseando aquele estrategista de campanha do presidente Bill Clinton lá no início dos anos 90 nos Estados Unidos,
que é a economia estúpido. Está doendo no bolso do brasileiro e a memória que ele tem de bonança é com o ex-presidente Lula. Nelson, muito obrigada pelo teu direto a partir de São Paulo, com uma expressão que ficou célebre aqui há uns anos, dita por um presidente norte-americano. E vocês vão concordar comigo, não é o fato de os processos contra Lula terem sido anulados ou prescreverem, ou ele ter sido absolvido em alguns, ou porque o STF considerou o juiz Moro parcial e incompetente, decisão reconhecida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, não é por isso tudo que Lula é hoje favorito, não é isso. E eu acho que a decisão é prática. Não acho também que é o ataque de Bolsonaro às instituições, a corrosão das instituições do Estado Democrático de Direito brasileiro, a militarização do governo, a defesa da tortura ou o orçamento secreto com o Centrão. Eu acho que é uma coisa bem prática. Até o desastre doloso na condução da Covid, a corrupção da vacina, nada disso parece ser o fator determinante. Parece mesmo ser a economia, a inflação, a perda do poder de compra. Lendo a imprensa internacional, o debate ainda é em cima da personalidade de Bolsonaro e do comportamento autoritário dele. Isso ainda é o destaque. E sou estranho mesmo todas essas críticas horrorosas não serem o motivador principal do eleitorado brasileiro. Olha aí, eu separei algumas notícias do exterior. Notícias da Reuters, uma das principais agências de notícias do mundo. O cancelamento do envio de observadores da União Europeia para as eleições deste ano. Ou seja, passa a ideia que o país não quer transparência, já que Bolsonaro, como diz a própria matéria, questiona a validade do sistema eletrônico de votação com alegações infundadas. Outra notícia está na Sky News, no Reino Unido. A briga de Leonardo DiCaprio com Bolsonaro. O ator é apresentado como um doador de milhões de dólares para a causa da conservação da floresta amazônica. E Bolsonaro, como um cético das mudanças climáticas, e em cujo governo houve recordes nos níveis de desmatamento. Mais uma vez a Reuters. E é importante dizer que a Reuters produz conteúdo para veículos do mundo todo. Jornalismo é caro, jornalismo internacional mais ainda, então muitos veículos dependem das agências como a Reuters. E tem uma entrevista lá, com um ex-cônsul americano no Rio de Janeiro, que foi dada ao jornal O Globo primeiramente. O diplomata, agora aposentado, recomenda que o governo americano alerte Bolsonaro, que se eliminar as eleições, será retaliado com sanções. Ele diz que Bolsonaro sabota a democracia brasileira e que a visão messiânica de Bolsonaro é impermeável à razão. Na matéria, Bolsonaro é chamado de populista de extrema-direita. No Guardian, uma reportagem com o perfil dos eleitores de Bolsonaro. A matéria fala que o presidente é abominado na comunidade internacional pelos ataques à democracia e ao meio ambiente, e chama os seguidores dele, do presidente Bolsonaro, de devotos, que o veneram, o veem como visionário e um escolhido por Deus, ou seja, dando um ar de irracionalidade para o bolsonarismo. Mais uma matéria, dessa vez em espanhol, baseada em um despacho da agência France Press, que mostra dados que atestam que as cidades onde Bolsonaro ganhou em 2018 há mais negacionistas e que a taxa de morte por Covid é maior nessas cidades. As reportagens estrangeiras trazem o que seria motivo de sobra para não votar em Bolsonaro. Mas o que parece determinante é outra coisa, ainda mais triste, mais fundamental. A pobreza, a fome, a insegurança alimentar. Porque, sejamos francos, se o brasileiro tivesse preocupado com a democracia, não teria votado em Bolsonaro em 2018. Precisou uma pandemia com mais de 600 mil mortes oficialmente e uma recessão para as pessoas acharem que ele não é uma boa ideia. E aqueles que eram contra a corrupção e votaram no Bolsonaro supostamente por causa disso, são os mesmos que hoje passam pano e ignoram ou fingem ignorar os incontáveis casos de corrupção no governo. Corrupção ainda mais grave, aliás, porque há uma piora institucional que inviabiliza os meios de combater a corrupção. Agora, imagina um eventual segundo mandato. Piorou institucionalmente? Minha opinião? Não. A ONG Repórteres Sem Fronteiras põe o Brasil na posição 110 num ranking que vai até 180 países. E diz que ele ataca jornalistas e mobiliza um exército de apoiadores nas redes para tentar descredibilizar a imprensa e botar nela o rótulo de inimiga do Estado. A Human Rights Watch diz que ele ameaça o Estado Democrático de Direito ao minar o sistema eleitoral, a liberdade de expressão e a independência do judiciário também. A Anistia Internacional diz que o governo Bolsonaro não demonstrou compromisso
de combater a Covid-19, especialmente entre aqueles grupos historicamente discriminados. E diz que Bolsonaro segue sem atender às necessidades da maioria da população e que ele é danoso ao meio ambiente e à justiça climática. Alguma surpresa? Alguém falou besteira? A imprensa exagera, as ONGs mentem, estão alinhados com o bom senso e com os fatos. Mas lá fora, ainda, eu sinto, rola uma certa ingenuidade. Eles falam em falta de compromisso com a democracia, mas não escrevem com todas as letras ameaça de golpe. Ainda entendem que com 100% de certeza vai ter eleição no Brasil e que o futuro vai ser decidido na urna. Um otimismo que eu não consigo ter. O cara que louva torturadores, inabalável diante da morte de centenas de milhares de pessoas, que já ameaçou de morte opositores, o que ele não vai fazer para ficar no poder? Ele vai fazer o que for possível, não o que for legal. Violar a lei é o que ele faz todo dia. O que impede ele de tomar uma atitude, talvez algo que ameace a vida dele, ou talvez a prisão de um dos filhos. Talvez só isso. O que a gente tem que deixar claro é esse cenário. Não importa o que acontecer. Ele não vai dizer que o resultado das urnas é legítimo, a não ser que ele seja reeleito. Ele está disposto a muito. E quem vai acompanhá-lo? Quem vai violar a lei junto com ele? As Forças Armadas não gozam mais do respeito que tinham no passado e já mostraram sua ineficiência na saúde, naquela parada do fumacê. As Forças Armadas aparentemente vão apoiar Bolsonaro, o Bolsonaro do Centrão, o Bolsonaro da corrupção na educação, na saúde, no capitão expulso das Forças Armadas, o cara que humilha generais, o da rachadinha, o da milícia. É esse que as Forças Armadas vão apoiar? Em nome da moralidade? Qual moralidade? Acham um exagero falar em golpe? Uma pequena nota do editor, no caso, eu. Afinal, o que é golpe? Parece algo subjetivo. Eu recorri ao dicionário de política do Norberto Bobbio, um clássico. Golpe é um ato realizado por órgãos do próprio Estado. Pode ser um ato tomado pelo próprio soberano para reforçar seu poder, geralmente de maneira surpresa, para evitar reações. Pode ser também uma mudança violenta que viole a Constituição por parte de detentores do poder, um setor-chave da burocracia estatal. Sempre de forma repentina. Outro ponto importante, não existe golpe sem força militar, ou sem a omissão, neutralidade ou cumplicidade dela. E uma curiosidade que está lá no dicionário, a gente acha que democracia é algo natural, quase dado. O dicionário lembra que nos anos 70, a maioria dos governos no mundo tinha entrado por golpe, não por sucessão eleitoral ou monárquica. Como é que está a situação hoje? Quando o produtor Garrone tiver tempo, eu peço para ele apurar. Está aí uma definição rápida de golpe. Pela atenção, obrigado. Obrigado. Em 2022, estamos falando de ameaça de golpe. Se abalou os Estados Unidos, onde nunca houve golpe e nunca tinha tido ameaça de golpe, imagina no Brasil, onde houve uns 10 golpes ou tentativas desde a República, quando acabou a monarquia. Aliás, um golpe. E uma curiosidade aqui, o golpista da República era meu parente. É louco a gente estar falando disso, né? Então, vamos parar de falar de polarização, porque isso pressupõe que haja dois extremos. E isso é justamente a estratégia do bolsonarismo. Dizer que Lula é um radical, que não é, e contra um suposto radical de esquerda, tudo bem ser um extremista de direita. Até quando a gente vai ficar nessa falsa simetria de achar que existe algo que seja extremo e oposto a Bolsonaro? Essa não é a eleição de um extremo de um lado e de outro. Essa é a eleição do dentro e do fora. Bolsonaro está do lado de fora da democracia. Vão tentar dar um verniz de legalidade para qualquer ímpeto golpista dele. Vão achar um jurista, sem qualquer respeito entre os pares, sem notório saber na área constitucional, para validar uma ruptura. Gente, só para lembrar que o cara que conduzia os experimentos em seres humanos em Auschwitz e que selecionava quem ia para a câmara de gás era um médico. Sempre vai ter um colaboracionista. Achar alguém formado em direito para validar isso não vai ser difícil. Ainda mais quando forem oferecidos cargos e poder. É a chance de ressentidos inexpressivos brilharem. Mas é isso, como eu disse, acho eu, não vai convencer as pessoas. Parece, infelizmente, um debate sofisticado. O que vai pegar, como eu disse na CNN Portugal, é a economia. Está todo mundo percebendo isso. E mantidas essas variáveis e respeitados os ritos democráticos, Bolsonaro parece não ter muita chance.
Ele sabe disso e precisa inventar gigantes contra os quais ele e os seus têm que lutar. Não adianta a gente dar uma de Sancho Panza e tentar convencer o cavaleiro capitão de que são moinhos e não gigantes. Na história de Dom Quixote, os moinhos levaram a melhor e a lança do cavaleiro ficou em pedaços. É uma heresia eu comparar o Dom Quixote com o Bolsonaro. Desculpa, Cervantes, o Dom Quixote era maluco, mas lia livros, né? Desculpa, não me cancelem. Bem, eu já fiz um vídeo no passado lançando a pergunta: o que Bolsonaro não faria para permanecer no poder? Ele não esconde. Já diz que não vai aceitar o resultado da urna, defende o armamento da população não para se defender de bandidos, mas do Estado. Fala em meu exército, participa de manifestações para fechar Congresso Supremo, diz que ele, e não o STF, tem a prerrogativa de interpretar por último a Constituição. Os bolsonaristas já têm no sangue essa história de que o artigo 142 da Constituição legitima as Forças Armadas a fecharem o Supremo caso não concordem com a Corte. O golpe está na cabeça dele. O que impede ele de concretizar? Acho que só o apoio, porque o argumento pseudo-jurídico já está pronto. Não convence juristas, mas pouco importa. O que impediria Bolsonaro de dar um golpe? É a pergunta que eu deixo para vocês. O que impedirá Bolsonaro de dar um golpe? Estou igualmente desanimado, mas menos borocochô dessa vez. Vocês perceberam, né? Bem, recebi uma crítica na coluna da semana passada de uma pessoa que falou que ia deixar de me seguir. Não vou mais seguir. Por quê? Porque eu falei que gosto de carnaval. E para ele parecia algo paradoxal. Eu falar tudo que eu falo, política, essas coisas todas, e não gostar de carnaval. Ele ainda falou assim: e você deve ser aqueles que gostam de novela e de futebol. Não gosto muito de futebol, não entendo a lógica de pessoas correrem atrás da bola e por que futebol é mais importante que qualquer outro esporte com bola, porque tem mais audiência. Não entendo isso, não entendo. E novela, vejo muito pouco, mas não odeio novela. E achar que gostar de carnaval tira algum tipo de mérito, tira o mérito, não sei. Eu pedi para ele explicar, ele até agora não me explicou. Então, sim, eu posso gostar de... Nem sou daqueles que amam carnaval, assim, gosto, admiro, aprecio como manifestação popular. Mas daí a me deixar de se inscrever porque eu gosto de carnaval, acho um pouco estranho, meio intolerante, né? Ainda mais porque gostar de carnaval não prejudica ninguém. Então, Bolsonaro. Então, o carnaval é uma manifestação, eu não sou exatamente um folião, mas perdi um inscrito, gente. Perdi um inscrito. Ah, outra coisa. Na semana passada, eu pedi para que pessoas que nunca comentam no canal comentassem. E rolou o povo preguiçoso que estava assistindo. Eu queria que comentassem assim, com uma opinião, ou uma crítica, ou qualquer coisa. Muitos comentários do tipo: segue o comentário, comentei, e por aí. Então, eu vou fazer uma provocação de novo. Você que não comenta com frequência, ou nunca comentou, 3 linhas, eu mereço umas 3 linhas, 2 linhas pelo menos, 2 linhas de comentário. Pode até me xingar, mas comenta, não põe só assim, comentei, olha aí o comentário, só para engajar. Não, eu quero ouvir. Eu sou maluco que tá falando sozinho? Eu sou maluco que tá falando sozinho. Mas, na minha cabeça, eu tô aqui sentado, olhando para vocês, falando com vocês. Mesmo que vocês sejam uma coisa meio difusa. Então, para deixar de ser uma coisa meio difusa, comente, tá? Para eu saber com quem eu estou falando. E tem umas pessoas que nem nome têm, usam um avatar, mas enfim. Mas palavras, ok? Quero ler as palavras de vocês sobre o meu conteúdo. Então vou deixar uma pergunta, tá? Se é difícil fazer um comentário espontâneo, se vocês acham que eu sou muito pessimista ou estou exagerando quando eu falo em ameaça de golpe. Posso deixar essa pergunta para vocês? Respondo, 2 linhas, 3 linhas, eu mereço, né? Então, a seguir, coluninha do Francisco. Não sei o que o Francisco traz essa semana, porque você sabe que o Francisco é estrela, o Francisco é reconhecido na rua, Francisco, como vocês viram na semana passada, inspira artistas. Então ele tá assim, ele tá no mundo dele. Então, extrair dele o conteúdo da coluna, não, ele só entrega assim, ó, pronto, e o editor vai lá e cola no fim do vídeo. Então não sei o que tem na coluna do Francisco, eu só sei que é bom, porque Francisco é uma estrela, tá virando uma diva, mas tem talento. Reconheçamos, né? Coluna do Garrone fica por aqui. A gente se vê sempre. Me segue lá nas redes sociais pra gente trocar ideia também. Se você não segue o canal aí e comenta, curte, manda pros amigos e inimigos, tá bom? Um beijo
Tchau, até a próxima. Sobe aqui, Franciscão. Sobe. Gente, é isso, ó. Chegou o inverno em São Paulo e Francisco já... Olha que lindão que ele tá. Olha que lindo. E chegou Francisco já com seu modelito inverno. Será que tá na moda? É azul com bolinhas. Chegou a 12 graus hoje, gente. 12 graus em São Paulo. Então Francisco, que já é um senhorzinho precisa de um aquecimento. E fica bom, eu acho muito legal, gente. Se fosse uma pessoa, talvez ficasse meio estranho. Mas o Francisco põe e ele tem uma gola de pele aqui, ó. Porque aqui, ó, prende aqui e tem uma gola de pele que fica em volta da roupa. É muito fofo, é uma pelanquinha que dá pra gente pegar aqui, ó. Ó a pelanquinha do Francisco, ó. É uma pelanca linda, né, Franciscão? Tá bonito, não tá bonito, né, Franciscão? Bem quentinho.